relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Me veio uma escritura, me veio algo para falar com a igreja hoje, né? Temos falado bastante sobre o alimento espiritual, sobre o pão. Quando me veio para falar sobre o alimento espiritual, eu estava em casa, tomando café, me veio essa inspiração para falar sobre o alimento espiritual. E essa meditação que eu vou falar nesta noite, né, também me veio ao coração. Então eu sempre tenho procurado ser sensível a isso. Eu quero convidar a igreja para esse momento que vamos ter da meditação da palavra, que possamos colocar em pé, em reverência, nesse instante. Vamos ler em São João, capítulo 1. E quero que a igreja possa estar apercebida, possa estar atenta para esta meditação, né? São João, capítulo 1, sempre na leitura da palavra, não saia para andar. A hora que vai ler a Bíblia, o profeta disse, é melhor você segurar ali, mas não sair. É muito sério a leitura da Bíblia. Vamos ler a palavra, tem que ter muita reverência. Não é um momento, se você fizer, por exemplo, ainda que você pode estar numa emergência, né? E você se conter um pouco ali, em reverência, em respeito, mas nunca, irmãos, nós, né, vamos ler a Bíblia aí, como se diante de nós, né, não tivesse algo de suma importância. O profeta pedia assim, quando vai ler a Bíblia, ele disse, coloque em pé em reverência. Se coloca em pé em reverência.
Nós aprendemos aqui, né, ouvimos, através de um profeta que Deus tem nos enviado, que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus impressa. Impressa. E aí está escrito em São João, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Paulo disse, foi escrito em pedras, foi escrito com tintas, e está sendo escrita na tauba de nossos corações. Então, na leitura da Bíblia, é um momento que nós devemos abrir as nossas Bíblias, a palavra de Deus, abrir com reverência para lermos, né? E ter atenção àquilo que vai ser lido, por exemplo. Esta escritura que eu vou ler, de São João capítulo 1, fala sobre o Verbo. O Verbo é a palavra. Então João começa a escrever aqui, movido pelo Espírito Santo, ele começa a falar. João, sendo, né, um apóstolo, com uma unção de águia sobre ele, né? Cada apóstolo teve uma unção ali, né? Cada evangelho, né? Melhor dizendo. Então nós vemos João aqui dizendo, escrevendo, no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então aqui está o ponto-chave da nossa meditação. É exatamente no verso 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Não é tremendo isso? O mundo não o conheceu. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Essa é a meditação desta noite para nós. Eu vou tomar algumas palavras do profeta sobre isso. Uma pequena meditação sobre esta porcentagem de pessoas que não conhecem a luz. Eles estão em trevas. Eles estão em trevas.
E no 11, ele cita, veio para os seus, veio para o que era seu, esse é Israel. E os seus não o receberam. Eles não receberam porque eles estavam cegados. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Vamos levantar nossas mãos. Pai Celestial, aqui estamos nós nesta noite mais uma vez, Pai. Diante de nós temos a Tua palavra. E aqui, Pai, reunidos neste lugar, também temos o culto que é um dos últimos cultos deste ano de 2021. Já podemos dizer que o ano está terminando, está se findando. E estamos mais perto do fim do que quando nós começamos. Muito mais perto do fim do que quando nós começamos. Então não sabemos, Pai, o que nos espera. O amanhã, como diz o hino, o que será. Mas nós queremos entregar o nosso futuro em Tuas mãos, Senhor. E aqui estamos nós vivendo este presente agora, Pai. A oportunidade dada a nós. E nós queremos, Pai, então expressar diante do Senhor a nossa oração, a nossa gratidão, nosso louvor. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor conhece em nossos corações. Estamos aqui para alimentar de Tua palavra nesta noite. Pedimos as Tuas bênçãos, Pai, sobre nós, o Teu Espírito vivificador. E nós nos humilhamos, Senhor, nós abrimos nosso coração. Que a palavra não fique só no intelecto, mas possa descer em nossas almas, como nós temos aprendido. Não queremos levantar e folgar, mas queremos, Pai, fazer como Caleb e Josué, tomar posse da nossa herança, da nossa terra prometida, da nossa porção, do nosso lugar, Senhor. O lugar que o Senhor, Pai, tem predestinado para nós. E aqui estamos nós reunidos alegres, nos sentimos, Pai, muitas vezes tristes porque não temos feito aquilo que precisava fazer ainda, Senhor. Quando deparamos com tal realidade, isso deve trazer ou traz em nós, Pai, uma tristeza em não poder fazer mais. Mas nós queremos nos render nesta noite, Senhor. Por isso levantamos as nossas mãos, agradecemos e pedimos que o Senhor, Pai, mais uma vez, nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Uma mensagem um tanto curta nesta noite, por assim dizer. Como eu disse para a igreja, eu estava meditando, irmãos, nesta escritura e meditando nas palavras do profeta, quando eu me deparei, meditando sobre isto, quando o profeta fala na sua mensagem, humilha-te. Esses dias eu citei isso para a igreja. Esses tempos atrás, muito tempo eu lembro, que eu citei para a igreja, centésimo, na mensagem humilha-te, parágrafo 42, lembrando a ausência do irmão Timóteo e da irmã Ruth, por motivo deles terem um compromisso hoje à tarde, não puderam estar, um compromisso ligado à empresa, como o Timóteo trabalha. Então, também comunica a sua ausência, Mas coloca para mim a mensagem, humilha-te, parágrafo 42, aonde o profeta cita para nós algo. Ele disse assim, irmãos, no
no parágrafo 42. Ele disse assim: um dia destes, o Senhor Jesus estará vindo. O Senhor Jesus estará vindo um dia destes. E sabe, eu penso que isso será tão repentino e tão dócil que haverá vamos ver se vocês vão acompanhar. Eu gosto que a igreja acompanhe ali. E aí, marca com azul lá para a igreja acompanhar, irmã. Tá. Então, sabe, eu penso que isso será tão repentino, tão dócil, que haverá 1/100% do mundo inteiro nunca saberá quando aquele rapto acontecer. Irmãos, se pudermos nesta noite, né, eu disse, uma pequena meditação que me veio ao coração, baseado na escritura de São João, capítulo 1, verso 10, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Estamos falando da primeira vinda, né? O mundo não o conheceu. Aí o profeta nos leva a olhar e ver que o rapto será da mesma forma. 1/100% do mundo inteiro nunca saberá quando aquele rapto acontecer. Somente se irá tão quietamente que ninguém saberia de nada acerca disso. Está vendo? Vezes, veja bem, que eles têm a sua reunião. Se nós somente reuníssemos um grupinho dos nossos e fôssemos, então ele está dizendo para nós que o rapto será tão sutil, por assim dizer, será tão quietamente, né? Somente se irá tão quietamente que ninguém saberia de nada acerca disto. Então eu estava olhando na mensagem o quinto selo, parágrafo 195, o profeta está falando aqui sobre as unções. Então ele fala sobre os 4 animais que foram enviados para combater o anticristo. Preste bem atenção, né, aonde nós estamos entrando. O quinto selo, parágrafo 186, ele disse que agora, o 4º animal que foi enviado para combater o anticristo, neste último animal, vocês estão prontos? A congregação diz amém, né? O último animal que foi enviado, ou o último poder para combater o anticristo, o qual era contra o ensino de Deus, o anticristo foi uma águia. Foi uma águia. Então ele fala sobre
o leão, fala sobre o boi, fala sobre o animal com rosto de homem e fala sobre a águia. Então ele começa a mostrar para nós, falando até mesmo sobre esses animais. Eu quero voltar um pouquinho atrás para pegarmos esses animais, para que você entenda o contexto de onde eu estou entrando. Então ele disse aqui, né? Eu vou voltar um pouquinho atrás aqui, aonde ele fala sobre isso. No parágrafo 120 da mensagem do quinto selo. Agora, vejamos os poderes de Deus, desses animais, para combatê-los. Poderes de Deus para combater as bestas, né? Para combater o anticristo, combater o cavalo branco, vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Então ele disse que vemos que o diabo está mudando, né? 4 animais, significando qual poder eles foram revelados, ou qual poder ele revelou ao mundo e como ele acaba nesse cavalo amarelo chamado morte. E vejamos os poderes de Deus desses animais para combatê-los. O primeiro animal de Deus, com o qual ele saiu para enfrentar o anticristo. O anticristo, quando ainda estava em forma de ensino. Agora lembre-se, quando o anticristo começou a cavalgar, ele estava em um mistério de ensino. O anticristo começou cavalgando em ministério de ensino. Agora observe o que foi enfrentá-lo: o leão. O leão da tribo de Judá, que é a palavra. Quando o seu ensino falso saiu, a verdadeira palavra saiu para enfrentá-lo. Vocês estão compreendendo? Todos estão compreendendo? Eu quero chegar num ponto aqui, eu só voltei um pouquinho, para que possam entender e possamos, irmãos, sair daqui nessa noite meditando em um ponto que eu quero deixar como um alimento para nós, para extrairmos as vitaminas espirituais. Um pão para nós comermos nesta noite. Relembrando as verdades ouvidas.